Provavelmente Sim, vocês vão receber mensagem solicitando autorização para gravar. E aí o pessoal vai chegando e vai entrando. Só espero que eu tenha feito tudo certo aqui, que eu acho sempre que sim, tá? A confundo. bolinha do recording tá bonitinha aqui, Acionado. tá certinho. Tá acionado. Então, bora lá. Gente, boa noite, dia 24, dia do Jogo do Brasil, Copa do Mundo, com essas pessoas extraordinárias. E hoje a gente tem o privilégio e a oportunidade maravilhosa de estar com essa mulher linda, a doutora Fabiana Macdiz, que é a autora nada mais, nada menos do que o livro que a gente leu e está lendo, né, no Leituroteca do Hospital HGP. Então, primeiro, eu quero agradecer a todos vocês que estão com a gente aqui nesse momento e quem vai assistir depois também, né, doutora? E Com agradecer certeza. você pela sua luz, pela sua energia, pela sua disposição. Eu falei que você me ensinou tanto, mas deixa essa cena para os próximos capítulos. Ao invés de eu te apresentar, eu posso pedir para você se apresentar e você falar quem é Pode, você? pode, claro que pode. É, a gente sempre tem muitos, quando a gente vai para congressos, né, essas coisas, a gente tem muito título, né? Então as pessoas reconhecem a gente pelo cartão de visitas que a gente tem. E eu vou ser sincera, assim, sempre que a gente, né, sempre trabalhando, né, sendo profissional de saúde e precisando se apresentar em eventos, durante um tempo eu fiquei sem cartão de visitas e eu percebi como é difícil você se apresentar sem ter um cartão de visita. Se eu acho isso correto, não acho não, porque a gente representa muito mais do que um cartão de visitas, né? Então, até inclusive na aula que eu vou dar no sábado, né, onde eu vou estimular, né, o meu objetivo aqui vai ser o estímulo a atividades de autocuidado mesmo, né, de um cuidado melhor conosco, né? Como estimular as nossas pacientes a essa questão de melhora de qualidade de vida. Eu fiz questão de colocar os meus títulos, né? Então, aqueles que eu sou apresentada, né, em congressos, então, que eu sou head do centro de referência do AC Camargo Cancer Center, que eu sou mastologista, que eu tenho formação em cirurgia geral e cirurgia oncológica, que eu fiz mestrado, fiz doutorado na USP, mas aí no segundo slide eu coloquei quem é a Fabiana, né? Então eu coloquei que eu sou a filha da Cleudete, do Ari, eu coloquei que eu sou a esposa do Fábio, coloquei que eu sou a mãe do Eduardo e do Gustavo, coloquei que eu sou escritora, né? Que eu sou blogueira, né? Tem muita gente que me chama de blogueira, e que eu sou amiga de muita gente, que eu sou apaixonada pela vida, então eu acho que é um misto, né, Michele? A gente não é uma coisa só e vai depender realmente de onde a gente está se apresentando para saber exatamente como a gente vai se apresentar, mas eu acho que a maturidade vai deixando a gente um pouco mais livre para se apresentar do jeito que a gente quiser, né? Sem necessariamente só focar em rótulos. Muitas vezes o que eu sinto é que os rótulos são necessários para que a gente tenha voz. Quando eu voltei para o AC Camargo para ser líder do centro de referência, eu já era tudo que eu sou hoje. Não acho que eu tenha sido diferente, né? Não acho que eu sou mais hoje porque eu sou líder de um centro de referência. Claro que a bagagem vai aumentando, mas eu acho que eu já era tudo que eu sou hoje. Mas eu não tinha um cartão de visitas. E quando eu fui aceitar esse convite, meu marido me fez falou para mim uma frase que foi o que me fez decidir por aceitar esse desafio, né, de estar nessa caixinha como liderança, né, como chefe de algum lugar, como ter realmente esse cartão de visitas. Ele falou: Gatinha, você sempre gostou muito de falar às mulheres, de assumir, né, essa causa, de brigar por elas, de estimular, de responder, de informar. Mas você sempre teve muito pouca voz, porque você é uma mulher, é uma médica dentro de todo um contexto, né? E sempre sua voz, você fala, mas você fala baixinho. Numa posição dessa, você vai ter mais voz. Então, eu acho que é isso que eu sou, sabe, Michele? Eu sou uma mulher, né, que adoro o que faço, sou apaixonada pelo que faço,
Sou paciente, sou esposa, sou filha, sou médica, sou realmente represento. Às vezes eu tenho até um pouco, às vezes até dá um pouco de medo, né? A hora que você pensa assim no cargo que você tem, quando as pessoas falam comigo, falam assim, mas Fabi, você tem ideia do que você representa? Eu falo, ai meu Deus, às vezes é melhor nem pensar muito, porque senão dá até dá até um ataque cardíaco, né? Coração Então, às sai vezes eu do nem lugar. penso muito, eu só vou, sabe? Sabe quando você só vai? Eu só vou, né? Mas eu sou um pouquinho de tudo isso. Você sabe que o que mais me encanta? A sua simplicidade, a sua humildade, a leveza. Tanto lá nas redes sociais, quanto a gente percebe muito isso no seu livro, a forma que você brinda e honra a vida, a forma que você honra nas histórias, nas crônicas, os seus pais, o seu esposo, os dois filhos, Eduardo e Gustavo. Isso. E a leveza, eu falei, gente, essa mulher é uma craque em storytelling, porque a forma que você traz, a leveza que você traz e o quanto você impacta e atinge não só a nossa mente, como o nosso coração, quem está lendo mesmo. E assim, eu tive muita repercussão nesse sentido falando do livro, as pessoas trazerem isso, nossa, de uma forma tão simples, tão poderosa, ela tocou a minha alma, ela tocou meu coração, me emocionei com as histórias. E já que você presenteou e brindou nós, pacientes oncológicos, familiares, acompanhantes, aqui com a gente também tem estudantes, tem alunos meus de treinamentos que eu faço, o John é um deles, né, John? Que entra nas minhas loucuras e vamos junto, igual a doutora falou, só vamos, né, John? Uhum. Você brindou a gente com esse livro maravilhoso. Eu queria que você, além de falar quem é a Fabiana, quem é a Fabi, como que deu a história do livro? Como que tudo começou? Tá. Eu sempre gostei muito de contar histórias. Eu tenho uma amiga, a Mônica, que ela diz que eu sou que eu sou o. Ai, nossa, me fugiu a cabeça agora. Ah, aquele do filme do o Forrest Gump, né? O First Forrest Gump. Gump conta isso, o Forrest Gump, que é um contador de histórias, basicamente, né? Então ele se coloca em todas as histórias, ele conta todas as histórias. E ela diz que eu sou uma Forrest Gump versão feminina. Então ela diz sempre que eu sou uma ótima contadora de histórias. E eu gosto mesmo, assim, eu gosto de contar histórias, eu gosto de colocar exemplos, né? Exemplos sempre dentro de qualquer contextualização. Mas eu sempre tive, assim, eu sempre fui aquela menina que gostava de ter o diário, então eu escrevia, mas eu deixava muito para mim, né? E de repente, quando surgiram as redes sociais, eu comecei a ter um pouco mais de, assim, começou a me dar vontade de escrever. É engraçado como o anonimato te permite uma liberdade, né, Expressão. de fala, uma liberdade de expressão que às vezes eu até falo, nossa, eu escrevo, eu falo achando que ninguém está vendo, e de repente, na hora que eu chego em algum lugar, a pessoa fala assim, nossa, mas aquilo que você falou, e eu falo, ai meu Deus, nossa, preciso tomar mais, né? Preciso ter consciência do que eu falo, do que eu faço. E isso é muito verdade. Toda vez que a gente coloca ali a cara na frente da câmera, ou quando a gente escreve alguma coisa nas redes sociais, a gente tem que ter muita responsabilidade com aquilo que a gente faz. Mas o fato de ter esse anonimato, de não saber necessariamente quem estava lendo, e eu tinha pouquíssimos seguidores, né, inicialmente, não que eu tenha muito agora, mas de qualquer forma, assim, dentro do universo médico, né, teoricamente, eu acho até que, assim, e de uma coisa que é total orgânica, né, eu não tenho ninguém que trabalhe a minha rede social, eu mesma que faço tudo, até acho que tenho bastante Os gente, né, vídeos, tudo é você que faz. Não tem ninguém que tudo faz eu. gestão para Não, você. Você não faz não, tráfego com ninguém. nada. Não, ninguém. E aí eu comecei a escrever. E comecei a escrever e comecei a contar realmente essas histórias, né? Ou coisas que iam acontecendo ao longo do dia. Chegava à noite, aquilo ficava me incomodando e eu comecei a perceber que quando eu escrevia, eu relaxava. Enquanto não, parecia que enquanto eu não colocava no papel, a coisa não sumia. E era até engraçado porque, por exemplo, acontecia uma determinada coisa, se eu não escrevesse, parece que aquilo ficava ressoando na cabeça, ficava ali remoendo, aparecia uma outra cena parecida, que parecia que ratificava que eu precisava falar sobre aquilo.
E aí, a hora que eu sentava, escrevia, eu dormia, relaxava, então normalmente as minhas postagens eram sempre tarde da noite, e aí mudava o tema. E pouco a pouco, as pessoas que passavam por mim, ou que fosse um paciente, fosse um residente, fosse uma amiga, as pessoas começaram a me procurar, mesmo que elas não escrevessem nos comentários, pouco a pouco o meu direct começou a dar um monte de depoimentos, coisas que aqueciam o coração, sabe, Michele? Aquela coisa assim que você fala, puxa, que legal, né? Fez sentido para alguém. E pouco a pouco as pessoas começaram a escrever também nos comentários: nossa, doutora, adoro suas histórias, a senhora precisava escrever um livro, a senhora precisava escrever um livro, a senhora precisava escrever um livro. E uma das pessoas, inclusive, era uma mocinha super humilde, ela fazia faculdade uma cadeirante, e ela tinha um problema respiratório super, super grave, e ela dizia, né, volta e meia eu escrevia tarde da noite, ela falava que ela tinha muita dificuldade para dormir, e ela comentava depois comigo, nossa, achei lindo, tal, e aí chegava, ela escrevia, tanto nos comentários quanto no direct, a senhora precisava escrever um livro, a senhora precisava escrever um livro. E aí ficava aquilo, sabe, reverberando. E um dia, uma paciente minha, né, super querida, né, uma paciente amiga, né, daquelas que quer vir amiga já, que você não sabe mais se é paciente, se é amiga, ela chegou no consultório com um livrinho, né, um livreto assim, com um papel, com uma capa de tecido colorida, de florzinha assim, falou: isso aqui é um presente para você. Aí eu falei, obrigada. Comecei a folhear, falei, ué, mas essa frase eu conheço. De repente eu olhava a outra, mas essa foto eu conheço, olhava o texto. E no começo eu nem me apercebi, mas eram os meus textos da rede social, do Facebook principalmente, né? Porque ela falava A que ela princípio, copiava de quando você texto. pegou, você não viu que eram seus textos e suas fotos? Não vi que eram os meus textos. Assim, eu peguei e comecei a olhar, tipo assim, porque ela colocou tipo, uma frase, né? Aí eu li a frase e falei, nossa, eu conheço essa frase. Aí, outra coisa, tal, de repente, uma foto, eu falei, opa, mas calma lá, essa foto é minha, né? E aí, de repente, ela parou, eu falei, Miriam, são os meus textos da rede social? Aí ela virou para mim e falou assim, doutora, eu tô de saco cheio de ficar vendo as pessoas escreverem lá que querem um livro, e você não se apercebeu que você já tem um livro. É só você pegar os textos e fazer. Ela falou, e eu já fiz isso para você, então, pronto, tá aqui seu livro. E aquilo foi simbólico, claro, porque era um livro, né? Assim, mas posso dizer que basicamente aquele foi o livro original, né? E disso então surgiu a ideia. Eu estava já escrevendo um livro que realmente ainda não saiu do forno, né? Eu estava escrevendo junto com um jornalista um livro. E eu contei isso para ele, ele falou, nossa, doutor, o nosso livro está enrolado, tão enrolado para sair, mas esse está meio pronto. A senhora quer que eu organize isso, então, em capítulos? Porque ela me entregou daí um pendrive com todos esses textos. E ela falou, olha, tá tudo aqui. Eu fiz a cópia e tá tudo aqui. E aí eu entreguei para ele, ele falou, deixa eu dar uma olhada no que tem. E aí ele olhou, ele falou, olha, vamos fazer o seguinte, doutora, então a gente faz a organização por fases, porque tem fases que a senhora fala da senhora pequena, fases mais velha, tal, nananã. E, inclusive, na época que a gente que escreveu, que eu escrevi o livro, de um determinado período para frente, eu já tinha tido câncer, mas eu não tinha aberto publicamente para ninguém que eu tinha tido câncer, né? Então, ainda era uma coisa que eu não sabia muito como falar, sabe, Michele? Era algo que eu não queria que fosse sensacionalista, porque eu acho que ninguém que tem câncer, quando conta que tem câncer, está contando para fins próprios pessoais ou quer fazer assim, tudo bem, talvez até tenha, né? Quem faz sensacionalismo, mas a gente sabe que normalmente quem vai a público, quem fala, muitas vezes guarda a sua dor no bolso para cuidar da dor do outro, né? Se expõe, inclusive, acho que muito por isso que muitas mulheres se sentem muito chateadas quando alguém fala, ai, você fica fazendo, você fica glamorizando o câncer. Ninguém glamoriza o câncer. Eu acho que as Eu pessoas ouço tanto isso. falam, né? Assim, as pessoas falam, né, publicamente, porque elas querem que
a história de outras pessoas não se repitam como foi com ela, ou até que sim, né? Então, alguém que tenha tido um câncer, como eu tive, um câncer que foi identificado pela mamografia, basicamente, quando que eu tive coragem e fui a público? Quando um médico começou a colocar nas redes sociais que a mamografia fazia mal e que podia ser danosa para os pacientes. Eu falava, cara, como é que pode uma coisa dessa, né? Eu trabalho tanto para explicar para as pacientes a importância de fazer mamografia. Eu mesma, fazendo minha mamografia, descobri um câncer numa fase onde ainda não tem um risco de, né, não tinha invasão, apesar de ser super grande. Mas como é que alguém pode fazer um desserviço assim, né? Eu falei, então acho que eu tenho que associar, sim. Não é para que contar, não é para quem contar, mas é por que contar. E aí eu comecei a abrir. Mas no texto do livro, não tem essa separação de quando foi que tive câncer ou não tive câncer, tal, porque na verdade a minha cabeça vai e volta, né? O gostoso da crônica é que você tem a construção finita do começo, meio e fim, e você não tem essa necessidade de continuar a história. Então, eu acho que o que ficou gostoso foi também essa visão do Moura, que foi o jornalista que agrupou esses textos, né? Que ele conseguiu colocar desta forma, né? Então, menina, mulher, mãe, né? Mesmo que tivessem sido textos de datas totalmente diferentes. Então, foi assim, né? Assim, acho que foram as pessoas que foram chegando pouco a pouco, mostrando que fazia sentido, né? Num começo, vou ser sincera, assim, eu falava, achava que era só para puxar assunto. Eu falava, gente, não é possível que está fazendo sentido assim, né? Nesse nível, porque eram pessoas que, assim, do tipo, vou dar um exemplo, uma amiga no clube, né? Uma amiga do balé no clube, que a hora que me viu entrando no clube, arregalou um olho assim e veio, me abraçou, nossa, minha amiga, eu preciso te agradecer aquele texto que você escreveu, isso, cara, aquilo tocou fundo. Ou um residente que estava com a mão quebrada e chegou para mim na sala, assim, de atendimento e falou, doutora, eu preciso te falar que o seu texto mudou a minha vida. Então, assim, sabe aquelas coisas assim que impactam muito, não é pouco, né? E que você fala, nossa, mas será que é isso mesmo, né? E então é muito gostoso. Eu acho que eu já passei por uma fase daquela sensação de tem até um termo hoje que as pessoas usam, tem um livro que fala sobre isso, da síndrome do impostor, Síndrome né? do impostor. Aquela sensação de, não é para mim, né? Então, assim, alguém elogia, alguém tal, e eu falo, não, mas isso não é para mim, isso aí né? Mas hoje não, hoje eu só agradeço, né? E sinto nessa gratidão, nessa fala, uma responsabilidade ainda maior, de divulgar mais, né? De pensar em projetos que possam realmente, que possa fazer o livro chegar para mais gente. Me arrependi muito, né? De não ter em nenhum momento precificado o livro, porque quando eu criei, então, o objetivo desse livro teve uma construção histórica. Quando eu estava quando eu estava, era assistente do AC Camargo, faz muitos anos, né? E eu não tinha site, eu não tinha nada, e eu só atendia lá, né? Mas a gente estava vivendo um momento difícil no hospital. Tinha uma amiga, uma grande amiga minha, tinha sido mandada embora, e eu ficava com aquele receio de, eu acho que eu sou a próxima da Na fila, né? fila, E a fila está chegando. Eu acho que se ela foi, eu vou ser a próxima. eu vou ser a próxima. E aí um amigo que era não, ele até hoje trabalha com designer de sites e tal, e ele chegou para mim e falou assim, você não tem um site, né? Você nunca... Se você um dia sair do AC Camargo, ninguém te acha. Você tem consultório, mas ninguém te acha. Verdade, né? Ele falou, você precisava fazer um site. Eu falei, imagina, né? Hoje fazer site, qualquer um entra na internet, meu marido fez o dele, né? Então, assim, você tem lá, paga uma página, você faz. Mas antes não era assim, né? Então você tinha que ter um web designer para fazer página, essas coisas. E ele virou para mim e falou assim: eu vou fazer para você. Falei, Fábio, mas eu não tenho como te pagar, né? Assim, puxa, começo de vida, recebia super pouco, 2 filhos, marido trabalhava no transplante, a gente um perrengue danado. Falava para ele, falei, não dá, cara, não tem jeito, né?
não consigo te pagar. Ele virou e falou assim, você conhece a corrente do bem? Aí eu falei, não. Ele falou, a corrente do bem é o seguinte, quando a gente acha que a gente tem a capacidade ou a possibilidade de fazer a alguém algo que está sob o nosso controle, mas a gente pode fazer de graça, a gente faz, sem questionar, e a gente simplesmente faz. Algo que a gente verdadeiramente sente que vai fazer diferença, tá? E quando, para você, se isso for significativo, lá na frente, em algum momento na vida, você vai ter algum insight de que está na hora de fazer essa corrente seguir, né? E aí, quando a Miriam chegou e falou para mim que ela ia, né, ela falou, doutora, esse é o seu livro, e eu tinha pago já para o Moura um valor para a gente criar um livro que era para ser pago e o negócio não ia, né? Eu falei, cara, quer saber? Deixa esse, né? Uma hora vai dar, tá? Mas vamos usar isso, então, para seguir na corrente do bem. E eu quero que seja gratuito. É óbvio que não dá para nada nessa vida de graça, né? Assim, Não. papel é pago, a hospedagem de um site é pago, tudo é pago. E por isso que eu falo que eu sinto de não ter feito uma precificação, porque hoje existe uma impossibilidade de mais gente ter o livro, porque eu tenho que ter alguém que patrocine para que consiga entregar, ou mesmo fazer, porque eu acho que eu devo ter umas 50 unidades, dele pronto, entendeu? Então, mas assim, ainda estou em busca, torce aí, porque eu ainda estou em busca de alguém que queira, de fato, patrocinar isso para entregar de presente para pacientes. E o fato de vocês estarem me dizendo que faz sentido, né? Nesse universo aqui, na leituroteca, se isso fez sentido para vocês, como pacientes oncológicos, o que eu tenho de impressão não está errada, né? Não está errado. E eu vou seguir nessa tentativa, né? Então, mas foi isso. Então, inclusive no próprio texto está escrito que é realmente gratuito. E agora é que depois de muita gente pedir, né? E como a gente está agora com uma ONG que eu assinei com a GI, que é o do Instituto Oncosuperação, que a gente criou ali uma lojinha, né? Onde as pacientes as pessoas que querem comprar, então tem como meio que ser apoiadores, na verdade, da ONG, então o preço não é muito pelo livro, porque o livro já está pago e eu tenho essas unidades, que inclusive quem patrocinou foi a própria Gisele, que é a Gisele Gengo, que é a presidente hoje da ONG, né? E aí a gente está, então, meio que fazendo essa cobrança, basicamente, para poder entrar esse dinheiro para seguir com o projeto do projeto de apoio do Instituto Oncosuperação. Então, continua não sendo precificado, né? Mas é algo que traz uma certa limitação, porque se alguém virar e falar, por exemplo, como já aconteceu, né? Fabi, eu queria 100 livros, quanto é? Eu não tenho os livros. Olha a minha cabeça de empreendedora, meu Deus, empreendedorismo social. Assim, Cooperativas, bancos, eles têm cotas anuais. Sim. Empreendedorismo social para Aí, patrocinar o livro e se reverter para a ONG ou para onde o coração então, desejar. e por isso que a gente até criou essa ONG exatamente para ter esse tipo de possibilidade, né, Mi? Porque senão não existe como. E esse projeto do Instituto Oncosuperação, na verdade, é um projeto de coaching de positivismo para ensinar as mulheres, né, assim, basicamente mulheres, na verdade, porque a grande parte é para mulheres que estão em tratamento de câncer de mama, ferramentas para que elas consigam superar. Eu sempre digo que superar é preciso, mas não são todas as pessoas que nascem com as ferramentas próprias e prontas para esse tipo de superação, né? E é lindo demais de ver o benefício, né? O feedback que as mulheres têm em relação a esse crescimento, em relação a essa não vou nem dizer autonomia, mas de uma sensação de autoconhecimento, né? Que elas têm depois desse projeto, né? De participar desse projeto que a Gi e eu estamos produzindo, né? Hoje a gente já está indo para a terceira turma, né?
Então, o livro meio que faz parte também dessa do possibilidade. Então, essa projeto. lojinha criada acaba sendo para reversão também disso, né, dessa possibilidade, né? Me cobra no privado que eu já me veio até várias ideias na mente. Já até nome, até telefone. Me cobra no privado. Quem me conhece sabe que a mentalidade é a criatividade, né, John, da pessoa. Doutora, dos 4 capítulos, menina, mulher, mãe, médica, qual que foi mais prazeroso ou que da Fabi para a Fabi impacta mais? Cara, nunca me fizeram essa pergunta. Sabe que eu acho que uma das coisas que mais não vou dizer mudaram, mas ser médico eu sempre quis ser. Ser menina, né? Acho que todo mundo, ser menina, ser adolescente, a gente tem as nossas cargas, as nossas bagagens de aprendizado, que são aquelas questões que vêm da família, tal, e que talvez muito na maturidade que a gente entende as razões, os motivos, tal. Mas eu acho que talvez o que tenha mais feito diferença, né, para mim, tenha sido a questão dos filhos, porque eu nunca quis ser mãe. Eu não tinha vontade de ser mãe, eu queria ser médica. Ser mãe foi algo que aconteceu na minha vida. Ser médica eu queria. Ser mulher, eu nasci mulher. Ser filha, você nasceu, você já é filha, né? Mas o ser mãe foi algo inédito na minha vida. Nunca ninguém tinha perguntado, mas eu acho que eu posso dizer que eu acho que é isso, sabe, Michele? Tanto é que tem uma coisa que eu preciso sentar para escrever, porque não deu tempo de escrever ainda, mas esses dias uma amiga me fez uma pergunta, ela fez a seguinte pergunta para mim, ela falou, Fá, quando você tem algum evento dos meninos, você diz que você não vai atender ou que você não pode porque você vai estar com seus filhos? Eu ia perguntar isso. Ou você inventa uma desculpa? E Michele, filho nunca é desculpa para nada. Filho nunca pode ser desculpa para nada. Filho é o seu maior bem. Veio de você, é o seu legado, é a sua parte da história que vai continuar você, sabe? A nossa Nem maior missão. sempre. É a sua maior missão, é o seu maior desafio, é a sua maior conquista, é o seu maior desespero, é o seu maior tudo. É o seu maior medo, né? Então, assim, é a sua maior felicidade, a sua maior tristeza, né? Então, eu acho que o fato de ser mãe, então, todos os capítulos que eu escrevo sendo mãe, né, são coisas muito, muito fortes, né? São muito fortes, muito. E é um desafio diário, né? E impressionante como eu brinco, né? Que quando a gente estuda biologia, estuda ciências, a gente tem a formação dos A, né, dos cromossomos, é o A com T, o G com C, né? E nessa construção você vai fazendo vai fazendo os aminoácidos, vai fazendo os cromossomos, vai fazendo as proteínas, né? Sempre ali, o A com T, o G com C. E eu falo, gente, é impressionante como essa dança e essa construção de A com T e G com C, mesmo que todos os A's, os T's, os G's, os C's tenham vindo metade da mãe, metade do pai, constrói uma pessoa diferente. É impressionante, né? Então, os desafios, assim, são muito grandes, muito, muito grandes. Então, acho que essa é a parte mais, talvez, gostosa, não sei, ou mais que tenha levado aí realmente assim, as memórias são muito gostosas da questão da infância, né? Perdi meu pai faz muitos anos já e meu pai não me viu, né? Ele não viu a minha ascensão profissional. Meu pai torcia muito por mim, né? Meu pai não achava que eu, na verdade não é que não achava e nem que não queria. Eu acho que ele tentava me proteger de uma frustração, dizendo que, filha, pobre não faz medicina, né? Então, assim, a primeira vez que eu prestei vestibular e eu teria passado em primeiro lugar em odonto, mas não passei em medicina, fiquei por 11 candidatos, ele virou e falou, filha, mas por que você quer fazer medicina? Pobre não faz medicina, tipo, por que você já não tenta odonto, né? Porque daí, tipo, já resolve, sabe? Né? Já passa, já começa e já vai.
Isso, já É vai. uma Mas não era o que eu jornada. queria, né? Não era o que eu queria. E na prática mesmo, eu acho que o que ele achava era que, puxa, eu não mereço, né, ter uma filha médica. Tanto é que quando eu passei, o primeiro vestibular que eu passei, porque eu passei em três numa mesma vez, né? Assim, e o primeiro que daí eu entrei, a gente estava na praia e minha mãe contando que eles estavam entregando as folhas de aprovação dentro do mercado, né? A gente estava numa praia no Paraná e as listas de aprovação da Federal do Paraná estavam sendo entregues por umas mocinhas no mercado. E a minha mãe contando, ela disse que ele pegou a folha e a hora que ele leu o meu nome, falou que ele ajoelhou no chão, ele caiu de joelhos no chão e ele falava: Mãe, eu vou ter uma filha médica, né? A nossa filha vai ser médica. Então, essas coisas assim, claro, né, de você imaginar a infância que ele teve e depois a construção de tudo que eu tenho hoje, né? Então você diz, né, Michele, que eu sou simples. A questão é que não, nós todo mundo veio do mesmo lugar e vai para o mesmo lugar, sabe? Ser snob, achar que tem mais do que o outro, é, não faz diferença alguma. Todo mundo come igual, Deus come igual, fica doente igual. Eu sempre falo, inclusive, quando eu estou operando alguém, né, e eu corto a pele, o sangue que sai ali é o mesmo. E lá na sala, lá fora, tem alguém chorando, ou tem alguém torcendo, ou rezando por aquela pessoa, e para mim tanto faz se é o companheiro, se é a companheira, se é o primeiro marido, se é o décimo, se é o filho, se é o amante, tanto faz, sabe? Eu não tenho nada a ver com isso, mas eu sei que eu sou responsável por alguém e aquela pessoa é uma pessoa como outra qualquer, como eu, inclusive. Então, não faz sentido a gente ter essa soberba, sabe? Não vale a pena. Posso só te Não cortar e vale a pegar um pena. gancho do que você está falando? Lógico. Primeiro, qual que é a intenção positiva será do pai da Fabi quando ele falou isso? Que provavelmente é a mesma intenção positiva do meu avô, porque eu também ouvi isso, viu? Mas não é aí que eu quero chegar. Sabe aquela parte que você menciona da estrada e o que o seu pai cultivou e ensinou de que quando está chegando em casa, o que ele falava que Uhum. era para fazer? Ele falava que era para tirar o pé. E eu estava Ele numa falava guerra aqui em quando. casa, uma briga aqui em casa, que eu falo que a gente adoece, as pessoas e o mundo à nossa volta também aprendem, cresce, sofre e adoece junto com a gente. E Sim. eu estava numa guerra, sendo sincera e sendo honesta e sendo humana. O meu digníssimo marido anda dirigindo com o celular na mão. E ele chegou em casa, falando no celular, entrou e eu lendo o livro deitada no sofá. E me impactou tanto, falei, olha isso daqui, que homem sábio, o que ele ensinou para os filhos. Vou colocar isso na mente do Caio e da Gabriela, que são meus filhos. Isso foi uma quarta-feira. Na quinta, ele saiu de viagem com meu filho e meu filho reclamou justamente isso. Mãe, o pai não sai do celular. Ele está na estrada, ele está no celular. Fala de novo aquele negócio do livro para ele? Falei. Ai, que fofo! Falei, sério que você estava prestando atenção no negócio que eu falei do livro? É da médica que você estava falando que o pai dela disse que é para tirar o pé. Falei, tá bom, eu falo para ele. Resumindo, isso gerou uma transformação dentro de casa. Meu marido Que hoje legal. não dirige mais com o celular dirigindo o carro. Primeiro, a gente está infringindo normas e regras de Não, trânsito, sim. se Não, com expondo. certeza. Então, olha que incrível a sua É. história, a história do seu pai, Aham. transformando, por que não, milhares de vidas. Mas é verdade, é bem por aí mesmo, Michele, e é isso, porque quando eu falo isso, inclusive, para os meus residentes, né, e quando existe uma sensação, eu comecei a escrever um texto hoje dentro do avião, mas aí acabou que
já estava na hora de pousar e eu não terminei. Mas eu estava escrevendo exatamente sobre essa questão de chegar a determinados momentos e parecer que vem tudo junto e misturado e que a gente tem que correr, tem que fechar, tem que terminar, tem que resolver como se fosse uma coisa imperativa e que tem que ser numa pressa, numa urgência. E não dá para a gente viver, né, dessa forma. A gente tem que Não ter as dá. nossas pausas, a gente tem que ter os nossos respiros, a gente tem que respeitar que quando a gente está muito cansado, tirar o pé e prestar atenção em uma coisa só é importante. Ontem eu quase bati o carro, e depois eu fiquei pensando, mas assim, eu estava tão cansada, mas tão cansada, eu saí do hospital super cansada, e quando eu fui fazer uma curva, eu vi uma mulher gesticulando, e eu fui fazer a curva, porque era uma curva que eu sempre faço, só que eu olhei para ela, e na hora eu tirei o olhar da frente do carro, e ela estava gesticulando e mostrando alguma coisa, e eu falei, gente, essa mulher pode estar precisando de ajuda. Ao invés de realmente até talvez diminuir ou até frear e perguntar, mas eu estava num lugar que eu não tinha como frear. Não tinha como frear. Não tinha como frear, eu fui fazer a curva, porque era natural, é assim, tipo, estava já com a seta ligada, eu fui fazer a curva, mas olhando para ela e tentando olhar no lugar onde ela estava mostrando, porque se eu percebesse que era alguma coisa que ela estava precisando de ajuda, eu encostava sei lá, fazer alguma coisa. E a hora que eu virei, o meu carro fez pip, porque ele tem aquele alarme O quando vai sensor de aproximação. Sensor, isso. Quando ele fez esse barulho, eu pisei no freio. Tinha um cone, daqueles cones imensos, sabe? Não era aquele cone só pequenininho, aquele cone redondão, Grande. num buraco gigante aberto no meio da pista, que antes de ontem eu tinha passado, não tinha, e ontem estava com aquele negócio. Eu não vi, porque eu olhei para o lado. E aí eu parei, pensei e falei, nossa, e eu estava tão cansada que, assim, eu teoricamente, eu sempre falo, eu faço muita coisa, mas eu nunca faço tudo ao mesmo tempo, sabe? Eu sempre faço uma coisa de cada vez. Mas quando você está muito cansado, você se perde nas coisas. Então eu olhei para ela, imaginei que ela pudesse estar precisando de ajuda, mas eu esqueci que eu estava dirigindo, eu tinha que já ter parado antes, eu não prestei atenção lá na frente. Então era isso que o meu pai falava. Ele falava, filha, quando a gente está chegando em casa, é quando existem os piores acidentes, é quando a gente está cansado, com a bexiga cheia, com fome, morrendo de vontade de chegar e se jogar no sofá. E aí a gente, às vezes, vai e acelera, né? Ou chega já falando no telefone e tal, não sei o quê, e não dá, né? Você tem que fazer uma coisa de cada vez. Uma coisa que o meu marido faz e que eu acho super legal no final das contas é que quando ele chega e ele está falando ao telefone, ele não entra falando no telefone, nunca. Ele estaciona, eu vejo que ele estacionou na câmera de casa, e se ele não saiu do carro, é que eu sei que ele está falando com alguém. Está concluindo. Ele vai concluir, aí ele vai descer do carro e vai entrar em casa e vai falar oi sem estar no telefone. Né? Porque a gente precisa se permitir esses momentos. A gente precisa saber que quando a gente está cansado, a gente tem que tirar o pé. A gente precisa saber que que ciclos existem, e é o que eu estava escrevendo hoje, né? Eu acho que foi o gênio da lâmpada quem dividiu a vida em ciclos, em semanas, em mês, em ano, porque a gente precisa chegar em algum momento e ter uma pausa, mas a gente não precisa achar que quando está chegando, que aquilo vai acabar e a gente simplesmente vai virar pó. A gente não vai continuar igual, né? Então, eu vou ser muito sincera, eu não gosto de dias de jogo. Não gosto de dias de jogo porque me remete a uma lembrança de um dia que eu estava trabalhando no AC Camargo, eu tinha um monte de pacientes para atender, eu não tinha carro, e eu tinha um filho de 2 anos que eu precisava buscar na escolinha, porque a escolinha ia fechar por conta do jogo, e
e eu não conseguia táxi, não existia nenhum ônibus, eu não sabia, não tinha ideia de que ônibus pegar, mas também eu via que não tinha ônibus passando na rua. Eu tirei o salto e eu fui caminhando 8,5 km do AC Camargo até a escolinha do meu filho, para pegar o meu filho na escola, porque ele estava sozinho com a diretora da escola. Então, isso me traumatizou num tanto. E aí eu vejo, às vezes, as pessoas, tipo, hoje eu cheguei aqui em Brasília, não tinha ninguém na rua, os carros andando super tranquilos. A hora que o motorista foi me buscar no evento para me trazer para o hotel, tinha gente buzinando, lotada a rua, um entrando na frente do outro. Gente, para quê, pelo amor de Deus, né? Então, ai, de verdade. Então, assim, por Eu isso que eu te trabalhei na falei, Michele, eu UTI. vou respeitar, né? Assim, você perguntou, ai, mas é dia de jogo. Eu falei, eu vou estar de boa. Eu me arremete quando eu trabalhava na UTI, que eu trabalhava à noite, entrava às 7 horas, eu falava, meu Deus, eu vou chegar lá, vai ter tanto esfaqueado, baleado, Pois é, estrupiado. não é, né? Mas é isso. Então essas coisas que são, né, que vão de memória, eu acho que é gostoso, porque no final das contas, querendo ou não, olha que interessante, né? A gente acha às vezes que as pessoas passam por esse mundo desapercebidas, e o meu paizinho, né, ele pode estar sendo a referência, né, de muita gente, mas muita gente. Tem várias pessoas. Uma vez eu gravei um videozinho, porque eu estava para sair de férias, e aí eu disse isso, eu falei, olha, um dia antes de sair de férias, é o dia que eu mais presto atenção nas intercorrências, que eu converso detalhadamente com a família, que eu faço absolutamente tudo para não deixar nada, sabe, assim, a hora que você está com pressa é a hora que você tem que ir mais devagar. Eu falo para os residentes, a minha frase é, vai devagar que eu tenho pressa. Quando eu tenho alguma coisa à noite, quando eu tenho uma aula para dar, quando a gente está ali, então eu falo, vamos devagar, porque hoje eu tenho um compromisso à noite. Então, vamos devagar que eu tenho pressa, né? Porque quando você faz as coisas todas correndo, quando você faz sem atenção plena, quando você faz simplesmente por fazer, quando você liga no automático, você deixa de oferecer o melhor de si e simplesmente vai fazendo por fazer. E a vida não é boa assim. A vida não é boa assim, a vida é gostosa para ser vivida, né? Então a vida é gostosa para a gente curtir realmente os momentos, para a gente curtir as pessoas, para a gente curtir, sabe? Nem que seja uma coisa gostosa aqui do meu jogo hoje, a hora que eu terminei minha aula, eu entrei no grupo da família e comecei a conversar com as primas. E a gente começou a brincar e falava assim: vai, vamos contar até 5 e a gente tira uma foto para ver se é o mesmo momento do jogo. Me diverti com as primas. Parecia duas tontas, uma lá em Faxinal e a outra aqui em Brasília, fazendo print da Print tela da tela. para ver se é o mesmo jogo. Você sabe que tudo isso que você falou faz todo sentido, né? Foco atencional no que é prioridade, sem o S, e no que é mais importante. Eu não ia te fazer essa pergunta, tá? Mas como você mencionou, eu vou fazer, já que nós estamos aqui do outro lado. Eu hoje, como voluntária e paciente oncológica, e como tem outros tantos pacientes oncológicos que estão aqui com a gente na sala e outros que vão ver depois, eu sei que você tem muitas experiências na vida, como mãe, como mulher, como esposa, como profissional médica, como profissional da área da saúde. Mas a minha pergunta é: existe uma Fabi antes e uma Fabi pós vencer o câncer com o paciente oncológico? O que o câncer te trouxe de aprendizado ou não? Não tem. E essa pergunta todo mundo faz e eu repito sempre a mesma coisa, Mi, porque eu não mudei, eu não sinto que eu tenha mudado em absolutamente nada antes ou depois de ter câncer. O que eu sinto é que câncer mudou a minha vida. Então, se eu for falar para vocês que alguma coisa mudou, uma chavinha, alguma coisa mudou em mim, foi o diagnóstico de câncer que o meu pai teve, tá? Então, as observações que eu tinha de como ser médica, de o que era importante para a pessoa, para a família, para os filhos, tudo isso, toda essa construção de uma cirurgia dar certo, de uma cirurgia dar errada, de desejos, de sensações, foi com a referência inicial do câncer que meu pai teve com 51 anos, quando eu estava no segundo ano da faculdade.
Então, no segundo ano da faculdade de medicina, você já sente, né, assim, você já começa a achar que você é Deus, né, assim, tem aquela coisa assim, médico, quando entra na faculdade, começa a ver aquela sensação de assim, nossa, sou aluno de medicina, né? Tem assim, tem todos os alunos do campus, mas eu sou mais legal, eu sou mais bonita, eu sou mais chance, porque medicina é mais difícil para entrar, então eu sou melhor que todo mundo, né? Tem um pouco disso. E aí, quando eu estava no segundo ano, assim, acho que quando a gente começa a medicina, a gente não tem muita ideia do que é ser médico, né? Não tem. A gente pode achar legal, a gente pode achar que era o desejo, que era o sonho, a gente pode ter alguma referência na família, eu particularmente não tinha nenhuma, mas a gente não sabe o que é ser médico de verdade, né? A gente vai descobrir o que é ser médico quando a gente descobre o que é ser médico, quando a gente tem em frente a gente um paciente, né? E quando você sente aquela dor do outro, tá? Então, eu não tenho nem nada que eu me lembre que de construção em relação ao meu momento, talvez exemplos, né? Então, por exemplo, quando eu falo a uma paciente hoje, olha, a gente vai fazer a cirurgia, essa cirurgia ela tem seus riscos, é, eu sei, eu sinto, ou quando a paciente chega para mim e fala, doutora, mas está doendo muito aqui, está doendo assado, está assim, eu estou me olhando no espelho, eu estou me sentindo torta, eu sinto o que ela sente, eu olho para ela e falo, olha, eu acolho o seu sentir, porque eu também sinto isso, tá? Então, assim, é uma sensação de, tipo, de irmandade, tá bem? Mas não que eu valorize mais porque antes eu não valorizava, porque eu não sinto isso, né? Assim, realmente eu não sinto isso. Tanto é que a impressão que me dá quando eu converso, sei lá, com, assim, não é para todas as pacientes, claro, se uma paciente entra para conhecer a minha história antes de passar comigo, ela sabe que eu tive câncer. Mas não são todas as pacientes, para todas as pacientes que eu vou dizer, que eu vou contar, né? Aquela coisa assim de que eu sou médica, eu sou a Fabiana, eu sou uma pessoa que por acaso tive câncer, que é a história de todo mundo, Michele. Quando você assiste Ana Maria Braga, você não olha para Ana Maria Braga e fala assim: ah, eu estou assistindo o programa daquela mulher que teve câncer disso, daquilo, daquele outro. Não, você está assistindo o show da Ana Maria Braga, você está assistindo o programa da Ana Maria, que você gosta da piada ou não, ou sei lá, você entendeu? Eu Então, encaro como mais um problema. É mais um problema, um desafio que a gente passa na assim, vida. é uma parte da sua história, mas ela não Parte te da história. representa, Não. né? Ela é uma parte da sua história. Que sim, talvez para muitas mulheres, e eu vou dizer isso de verdade, já tive muitas pacientes que disseram, doutor, o câncer mudou a minha vida. E muitas delas, posso dizer que a maioria diz que mudou para melhor e não para pior, o que é muito estranho de ser ouvido. E as próprias pacientes meio que olham do lado e falam assim, doutora, você vai me achar louca se eu disser que para mim o câncer foi um presente? Porque elas falam, e eu não estou mentindo, eu só estou dizendo, e estão várias ali que podem virar e falar assim: ah, essa foi uma dessas aí fui eu. Mas é óbvio que não é só beleza. Teve um monte que falou: olha, aconteceu isso, isso e aquilo. E eu tenho uma série de exemplos meus, pessoais, ou de outras coisas, que é um saco. Não, a gente não pode ser hipócrita em dizer, falar assim, ah, é lindo ter Muito câncer. Claro que belo, não é, não, não. né? Não é, não é. Acontece que a vida não é boa o tempo todo, né? Então, ter câncer também é uma dessas questões. Mas, então, na prática, foram 2 momentos que eu tive na minha vida que me ensinaram muita coisa. Então, assim, sim, o câncer, mas não o que eu tive, mas principalmente o que o meu pai teve, e depois o que todas as mulheres que foram passando na minha história, né? Então, assim, para cada. Eu digo que eu sou a construção de uma colcha de retalhos de cada mulher que eu atendi hoje na vida. E continuo sendo, porque cada uma que entra no meu consultório com alguma história diferente, cara, aquilo impacta assim absurdamente a minha vida. Na tomada de decisão, no exemplo, na inspiração, em tantas outras coisas. E uma outra coisa foi o Caminho de Santiago de Compostela, que eu tinha loucura para fazer, e eu fiz parte dele, né? Então, o caminho francês tem 890 quilômetros, eu não tinha todo esse tempo para fazer, mas eu fiz 311 quilômetros do Caminho de Santiago, e eu posso dizer que esse também foi um grande divisor de águas entre quem era a Fabiana e quem se tornou a Fabiana. Com o pé Mas, machucado. nossa, com o pé machucado para caramba, mas
com uma bagagem, com uma vontade de falar assim, meu, é a minha cruz, é a minha Uma história, cada um tem persistência, a uma sua. determinação, uma resiliência. Exato, né? E acho que isso assim, então a construção dos casos de mulheres que passaram pela minha história, né, por mim, e mais somado com o caminho de Santiago de Compostela, foram as coisas que construíram essa história. É a minha A mochila, minha é isso aí. mochila. Essa minha mochila, não, assim, essa eu vou até contar, porque quando você conta no livro, você não tem a presença, né? Mas esse dia era muito tarde, né? Assim, a gente tinha que sair, assim, ninguém, todo mundo falava, gente, vocês são loucos, como assim vocês vão fazer esse trajeto começando a essa hora, né? Tanto é que a gente estava ali meio tipo num grupinho e uma das meninas falou: não, eu não vou, mas nem a pau eu vou nesse horário. E aí eu, o Fábio e um ortopedista que estava com a gente, que tinha tempo para terminar, ele tinha machucado muito o pé, ele só continuou porque eu tinha dado o antibiótico que eu tinha levado para ele se tratar, mas ele tinha que ir mais rápido que a gente, porque teoricamente o dia de ele voltar para o Brasil era antes do nosso. E aí, quando a gente resolveu que a gente ia fazer esse último pedacinho desse caminho, que foi o dia mais longo, foram 32 quilômetros para chegar no Sebreiro, que é um dos pontos onde houve referência de milagre, a gente não tinha ideia. Assim, daqui 8 quilômetros a gente chega. E para a gente, 8 quilômetros era assim, quando faltava mais ou menos 8 quilômetros, a gente já conseguia avistar outra cidade, né? Da onde a gente estava, a gente enxergava, e a gente tinha sempre, assim, a gente tomava ali um vinho, porque as refeições eram assim, o menu peregrino era uma comida, uma água ou uma comida e um vinho. Então, eu pedia o menu com água e meu marido com vinho. Vinha uma garrafa de água e uma garrafa de vinho. A gente virava e era o melhor anti-inflamatório do mundo. E seguia. Então, os últimos 8 quilômetros era sempre uma beleza, entendeu? Era uma delícia. E aí, nesse dia, a gente foi, tomou nosso vinho e tal, e vamos embora, ok, tá bom. Só que o negócio começou a apertar, porque era subida, 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 eu estava com uma tendinite já muito forte. Nesse dia, senti a presença do meu pai absurdamente, por algumas vezes eu olhei para trás, porque parecia que ele estava atrás de mim, me amparando, né? E o Fábio, o Fábio começou a ir na frente, e meu marido, ele é assim, ele tem uma sensação dessa responsabilidade com a família, sabe? Né, com uma coisa muito grande, assim, né? Dessa construção de vamos cuidar de todos. E ele começou a ficar preocupado, que ele começou a pensar no quanto faltava, que a gente ainda não tinha reserva de hotel, porque a gente não fazia nada, né? A gente chegava, batia na porta do hotel e falava, tem lugar aqui? E começou a esfriar. A gente não andava com mochila, com barraca e cobertor, porque a gente sempre tinha que chegar na próxima cidade. E no meio do nada, e subindo, 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 e de repente eu senti uma fisgada que eu realmente achei que eu tivesse arrebentado o meu tendão de Aquiles. Eu senti um fio, não sei se algum de vocês assistiu um filme que o cara cai entre duas montanhas, numa vala, e ele corta o próprio braço para poder sair de lá. E na cena do filme, quando ele corta o nervo, faz um... Foi aquela sensação que eu tive no meu tornozelo. E aí eu falei, eu não vou mais conseguir aguentar, eu preciso parar. E eu parei. Quando eu olhei para cima, o Luiz e o Fábio olharam para trás e começaram a descer para vir na minha direção. E aí eles, Fabi, para, vai dar sua mochila. E eu comecei a chorar, né, assim, mas estava doendo muito. E aí eu fui, não, não, e eu queria só falar, tipo, não, eu não vou entregar a mochila. Não, Fabi, calma, mas deixa eu pegar a sua mochila. Não, eu gritei, não, a mochila é minha, a cruz é minha, a dor é minha, eu vou andar, eu só preciso parar, me deixa chorar só um pouco, daqui a pouco. Ele foi chegando perto assim, Fabi, calma, sabe, do tipo, amigo, sossega o leão, né? Aí ele foi, vou tirar minha mochila, porque eu vou pegar aqui só um anti-inflamatório, tá bom? Posso só tirar a sua mochila para você
assim, depois eu te dou de volta, gente, mas eu lembro da cena, hoje é muito engraçado lembrar da cena, porque eu realmente devo ter ficado enlouquecido, devo ter virado um leão ali. E aí ele foi, tirou a mochila, tirou a minha mochila, eu tirei o tênis, ele passou um spray, tomei 1 grama de dipirona, mais um anti-inflamatório e tal, não sei o quê, e aí fui devagarzinho, a gente conseguiu chegar, mas a gente chegou, tipo, com -2 de temperatura, estava tudo fechado, não tinha vaga, assim, uma coisa absurda. Então, realmente, esse dia foi aquela coisa da mochila, né? E, assim, e eu lembro dele até hoje, assim, ele falava, calma, tô tirando, sabe quando você tem um assaltante com a arma na coisa, que você fala assim, Medo não, de calma, apanhar, gente, agora eu né? apanho. Isso foi muito engraçado. Tem uma pergunta lá no chat. Eu gostaria de agradecer como tem me feito refletir, mas eu tenho uma curiosidade. Fabi, qual a relação do pé de jabuticaba? Depois de ler seu livro, percebi que há vários pés de jabuticabas no Hospital de Amor. Qual a relação, o significado do pé de jabuticaba para você? Engraçado, né? Na verdade, no AC Camargo tem assim, no Hospital do Amor eu não sei. O Hospital do Amor é o Hospital de Barretos, talvez É, até tenha, eu não sei, mas tem. no AC Camargo, todas as unidades têm jabuticabeira. Então, a unidade do AC, que é da Matriz, tem a jabuticaba, a unidade do Pires da Mota tem jabuticabeira e a unidade do Pires tem jabuticabeira. Eu nunca perguntei, tá? Mas a minha casa tem um pé de jabuticaba e quando a gente comprou, era um pé maravilhoso e que a gente falou, não, vamos deixar e eu viro um bicho se alguém estraga, assim, qualquer obra que aconteça em casa, eu falo, cuidado com a minha jabuticaba. Então, assim, eu não sei no hospital, eu posso até perguntar, porque é engraçado isso mesmo, né? Assim, mas a minha relação comigo tem a jabuticaba e tem realmente um momento ali que a minha jabuticabeira, quando eu adoeci, eu fiquei um tempo sem ir lá fora e sem cuidar dela, um galho inteiro dela adoeceu junto, né? E tanto o galho da minha jabuticabeira quanto a minha cachorrinha fez uma mastite na mesma época que eu estava tratando o câncer de mama. E aí, assim, é interessante, né, como essa conexão que existe, né, entre quem se ama, né, assim, quer seja um ser vivo, um pet, quer seja uma planta na sua casa, né, é tudo energia, né, tudo isso faz relação. Aí tem outra. Em busca dos meus sapatos vermelhos. Obrigado por me inspirar. Quem que Vai foi que lá, compra falou? seu sapato vermelho, vai atrás do sapato vermelho, é isso aí, tá certíssimo. A Júlia. Qual a conduta imprescindível para a senhora para que o paciente tenha um conforto físico, mental e espiritual para pacientes diante de um diagnóstico de câncer? Eu acho que a conduta imprescindível assim, da minha parte a orientação, né? Então, é o acolhimento e a orientação, é explicar para ela, né? Eu gosto sempre, talvez eu perca pacientes porque eu sou sempre muito verdadeira com os pacientes, mas é interessante que muitas vezes eu falo, ou eu dou uma conduta de uma cirurgia maior ou de alguma coisa que às vezes a gente sabe que a paciente não quer ouvir, mas eu já tive muitas pacientes que depois voltaram e falaram, doutora, obrigada por ter me contado a verdade, porque eu mudei de médico, cheguei no outro médico, aconteceu uma série de coisas exatamente do jeito que a senhora tinha me falado, ele me vendeu uma coisa diferente, então eu nunca me arrependo da forma como eu falo. Eu sempre, claro, tento não ser nem positiva demais e nem negativa demais. Eu acho que a gente tem que informar com qualidade, tem que acolher, tem que oferecer rede de apoio. Uma das coisas que eu posso hoje fazer é sempre gerenciar ou coordenar um centro que tenha qualidade, né? E fazer questão de mostrar esse exemplo para os meus liderados. Ensinar residentes, então eu falo para os meus residentes, vocês estão aqui, eu não vou ensinar macaco a operar, eu vou ensinar vocês a cuidarem de gente, né? Quando eu fico louca da vida, quando eu escuto, eu operei uma mama hoje. Eu falo assim, é sério mesmo? Quando eu escuto isso, eu entro na conversa e falo assim, mas sério mesmo? Você operou uma mama que por acaso estava numa paciente? Mesmo? Ou a paciente ficou e você só operou a mama? Eu fico louca da vida com esse tipo de comentário, entendeu?
Então, então eu operei 2 fígados. Ah, nossa, que coisa interessante, né? Assim, e os pacientes que estavam com fígado vieram junto também, ou você operou lá, né? Só no SVO, né? Fez naquele lá onde a pessoa está morta, e daí você pode realmente pega o fígado, tira para fora e faz a cirurgia lá, né? Então, acho que isso é uma coisa que eu acho que é a forma como eu tento também ajudar. E eu estimulo também, tento estimular e responder a coisas, né, ou a fazer a minha intervenção social através das redes sociais, através de outras formas, né, de outros formatos que não sejam só nas 4 paredes, com as pacientes que pagam. Já trabalhei muitos anos com pacientes de SUS, muitos anos, hoje eu não trabalho mais. Estou também deixando de atender pacientes de operadora de saúde, mas eu faço questão sempre de chegar às pessoas, independente da forma como o pagamento médico chega, sabe? Eu acho que a gente pode muito mais. Então, assim, eu acho que já foram 20 e tantos anos de construção, e hoje eu me sinto muito confortável para responder perguntas de uma forma geral, claro, não como uma consulta numa rede social, coisa que tem muito médico que tem muito medo de fazer isso, né? Então, assim, eu tento ser o mais correta possível. A gente sabe que toda vez que a gente se expõe, a gente está dando a cara a tapa, tem seus riscos, mas eu tento ajudar dessa forma, né? E toda vez que eu estou num evento, eu estou num congresso, eu estou entre colegas, eu tento passar um pouquinho mais desse tipo de informação para os outros colegas médicos, esse olhar, né? Não só um olhar de médico, mas um olhar de paciente, um olhar de amizade, um olhar além. E tenho trabalhado também com ciência voltado para esse acolhimento. Com alunos que fazem projeto de espiritualidade, alunos que estão fazendo projetos de qualidade de vida, projetos sociais como esse Instituto Oncosuperação, que trabalha a questão da autoestima da mulher, com vídeos, com livro, com coisas que eu possa chegar além, né? Tenho sim, morro de vontade, adoro aparecer na televisão, não porque eu apareço na televisão, mas porque eu sei que chega em massa, né? Então, isso é uma coisa que eu gosto. Se algum dia alguém me oferecer, vamos fazer um programa, quero um bloco com você, vou adorar, e não vou adorar porque eu vou ser famosa, eu vou adorar porque eu vou conseguir chegar a mais pessoas, né? Porque grande parte dessas pessoas nunca vão ter nem condição de pagar uma consulta. 88%, 80% da nossa população é do SUS. Eu não atendo SUS, então eu não estou fazendo isso porque eu quero que essas pessoas sejam as minhas pacientes, mas se eu puder ajudá-las de alguma forma, é esse o meu objetivo, é essa a minha missão. Uau! Gratidão, doutora. Gente, no chat tá, para quem não segue, a doutora Fabiana Macdice tem o Instagram dela, se vocês quiserem clicar e conferir. Eu deixei também o WhatsApp da leitura, porque no projeto nosso, para ele continuar e as coisas caminharem e seguir, por isso que eu até falei para você, a hora que você falou do livro, eu falei, nossa, minha criatividade já voou, porque no projeto nosso também a gente depende de doações e parcerias com empresas, empresários, e tem aí o WhatsApp da leitura, que de qualquer local do país e do mundo pode se doar livro com 20% de desconto. Doutora, uma mensagem final, porque eu preciso te liberar, que o horário ele não passa, ele voa, aí você tem o seu jantar, pelo amor de Deus. Eu olhei aqui já, passamos 9 minutos. Não, uma mensagem é só, acho que é mais uma mensagem de gratidão, né? Muito obrigada por vocês validarem, através desse convite, desse feedback, coisas que fazem bem para mim, mas que, para mim, o que é mais importante para mim é que faça bem para alguém, né? Eu lembro de uma cena que meu marido estava lendo um livro do Ozzy, e eu estava sentada, começando a escrever o que eu chamava de que seria um livro, antes de ter rede social ainda. Então, eu tenho ainda esses textos guardadinhos, preciso até rever onde é que eles estão. Mas eu falei para ele, Fábio, eu tenho um monte de vontade de escrever um livro. Você acha que se eu escrevesse um livro ia fazer sucesso? E ele estava lendo o livro do Ozzy, né? Imagina. Né? Aí ele olhou para mim e falou assim, gatinha, e meu marido é muito pé no chão, né? Ele falou, gatinha, então,
Assim, se você escrevesse um livro, esse livro ia ser importante para mim, para o Edu, para o Gu, para sua mãe, né? Só faltava falar assim, um beijo para mim, para você, né? Assim, no programa da Xuxa. Ele falou, mas não sei, amor, né? Assim, depende. Ele falou, tipo, se você está querendo fazer uma comparação com o livro do Ozzy que eu estou lendo, esse é um cara público, é um cara que tem toda uma história, então tem muita gente que tem vontade de ler o livro dele, tem dúvida, tem curiosidade, vai querer saber dele. Mas de você, eu vou achar lindo ler o seu livro, mas eu não sei se mais alguém vai, né? Mas isso não me deixou mal, assim, eu só fiquei pensando que, sim, eu acho que antes de eu ter um livro, eu tenho que ter uma construção de história, ficou para mim uma mensagem, né? A gente não tem que sair a público para falar só, a gente tem que ter uma história para contar, né? E essa mensagem eu acho que é a que eu gosto de trazer e é a que eu fico feliz de ter conseguido passar para vocês e que eu espero continuar transmitindo, né? Então, de uma medicina feita com qualidade, de uma pessoa que consegue, assim, que por acaso é médica, que também por acaso teve câncer, mas que é uma pessoa como outra qualquer e que a gente precisa ir vivendo e que nós vivemos em sociedade. Então, a gratidão que eu tenho por vocês terem parado um tempinho de vocês para ter lido algo que eu escrevi faz muito, mas muito, muito bem para mim, né? Agradeço, então, absurdamente esse momento que vocês tiveram e eu espero que o projeto continue sempre lindo e vocês realmente merecem que seja um sucesso a leituroteca de vocês, tá bom? A última partilha, você está em São Paulo, né? Agora eu Camargo é estou São em Paulo, Brasília. mas você fica em São Paulo, né? Sim, moro em São Paulo. Quando desse meu desafio surgiu esse projeto A Leituroteca, por Deus do céu, eu tive pessoas do Pará, tô falando, eu tô arrepiada, pessoas do Pará que me indicaram o seu livro, pessoas do Maranhão que eu nem conheço, Guarulhos, São Paulo, Bauru, Goiás. Falei, gente, eu preciso conhecer o livro dessa mulher, que vocês de tanto canto desse jeito, e eu tô aqui em Palmas, vocês me trazendo que esse livro é bom, eu preciso conhecer o livro dessa mulher, preciso conhecer essa mulher, que eu não te conhecia até então. Aí, para finalizar, a Amanda, que é coordenadora de enfermagem do ambulatório onde eu hoje estou como paciente, me emprestou, falou, lê esse livro para você ver o que você acha da gente colocar no projeto. Falei, filha, não tem nem que pensar, é tanta gente falando, e agora você está me emprestando para eu ler, ele tem que ser o próximo livro da fila. Gratidão, doutora, gratidão, Obrigada. muito obrigado. Que Deus Obrigada continue você. te abençoando infinitamente, Amém. que você continue transbordando esse sorriso maravilhoso, essa energia maravilhosa, essa sabedoria em milhares de vidas aí pelo país e pelo mundo todo. Muito, 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 muito obrigada. Vamos fazer uma fotinha aqui, fazer uma fotinha. Foto, gente, a foto. Quem puder abrir a câmera, se quiser. Abre a câmera, gente. Não, mas não precisa. De repente a pessoa não tá, né? Tá tranquila. Ah, ele sabe que eu sou pidoncha. Abre a câmera, gente. Eu me sinto numa lápide com vocês com essas câmeras fechadas. Vocês sabem, eu tomo como pessoal. Mas tá bom. Vai, 3, 2, 1. E valeu, gente. Muito obrigada. Agora eu vou correr para me arrumar aqui. Vai. Tá bom? Beijo, gratidão. Obrigada, Mi. Beijo. Tchau, tchau. Pessoal, a doutora vai saindo, que ela tem compromisso. Gratidão por vocês permanecerem até aqui. Espero que vocês tenham curtido esse momento do Leituroteca. Muitos de vocês, acho que foi a primeira vez que a gente participou, né, desse momento com o autor. Espero ver vocês nos próximos. Vai ter um outro dia que a gente vai ter só com os participantes, sem o autor do livro. Todos vocês estão convidados. Convido vocês também para estar engajando com a gente nessa jornada do projeto. Se vocês conhecerem empresas, empreendedores, pessoas dispostas a apoiar e ajudar, vocês têm meu telefone, eu estou à disposição. Dia 3, quem é aqui, que está aqui comigo, que é a Dona Itop, tem o treinamento de gestão do tempo, também vocês têm meu telefone, eu estou à disposição.
E bora agora a gente curtir a família, descansar. E novamente, muito obrigada por vocês permanecerem aqui. Deixa eu só tirar uma foto com todo mundo junto, que eu acabei não conseguindo tirar. Espera aí que eu vou enviar lá no grupo. Me dá um segundinho. Aí, se alguém tirou também depois, manda para mim a foto. Vamos dar um sorrisão? Aí, gratidão, gente. Ótima noite. Até o próximo encontro. Ok, boa noite a todos. Tchau, tchau.